Os amados irmãos que estiveram aqui no domingo passado, você vai lembrar, ou eu estou te lembrando agora, que nós lemos esse mesmo texto de São João capítulo 14, para poder trazer a mensagem à igreja. Eu usei esse texto para falar das 3 características da paz. Depois eu iria entrar nesse versículo 6, mas o tempo não me permitiu. Mas eu quero falar sobre ele, porque aqui há uma revelação de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo, quando fala e ministra, ensina sobre a revelação do capítulo 14, todo o capítulo 14 é uma revelação apocalíptica, é uma revelação do futuro, profética, não é? Aqui Jesus Cristo falou para os discípulos o que estava acontecendo naquele momento. Não se turbe o vosso coração, ou seja, presente, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, profético, futuro. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu falei aqui na semana passada que havia um sentimento de insegurança no coração de cada discípulo. A mensagem do capítulo 14 não foi ensinada a multidões, ela foi ensinada apenas para os discípulos, não é? Os seguidores, os que o seguiam para poder aprender, né? E aqui no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. 700 anos antes do nascimento de Jesus, nascera um líder religioso, que sua doutrina e seus ensinamentos, eles são ensinados até os dias de hoje, e dele nasceu-se uma religião que tem praticamente em vários países do mundo, que é o budismo, não é? Buda nasceu exatamente 700 anos antes de Cristo Jesus. Buda nasceu no mesmo período que o profeta Isaías. Só que a última frase que Buda falou antes de morrer foi: estou morrendo em busca da verdade. E uma das últimas frases que Jesus falou na última semana antes dele morrer foi: eu sou a verdade. Que o capítulo 14, Jesus fala isso, prega isso na última semana antes do Calvário. Então Buda, 700 anos, viveu sua vida toda meditando, estudando natureza, buscando, querendo entender a verdade. E Jesus diz: a verdade sou eu, a verdade está aqui. Certo dia, em um dos seus ensinamentos, Jesus disse assim: conhecereis e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Eu paro para uma pergunta reflexiva: o que é a verdade? Se alguém me perguntar a mim, o que é a verdade? A mim, pastor Samuel, o que é a verdade? Eu, pastor Samuel, batizado nas águas, no Espírito Santo, cristão, vou dizer: a verdade é Jesus. Você também vai dizer a mesma coisa. Jesus, ele é a verdade para mim. Jesus é a verdade para você. Mas Jesus não é uma verdade absoluta para o mundo. Ele é a verdade para os que creem. Marcos 16: quem crer e for batizado. Quem crer quer dizer quem acreditar e for batizado será, e quem não acreditar, quem não crer será condenado. Eu não posso dizer para um budista que a verdade absoluta é Jesus. Ele vai dizer: não, a verdade absoluta é a religião que eu sigo, é a minha inspiração, é o meu mentor espiritual, que é Buda. Eu não posso dizer para um católico praticante que a verdade absoluta é Cristo. Ele vai contestar comigo, ou qualquer outro segmento religioso.
Quando Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não estava falando dele. Preste bem atenção nisso, por gentileza. Eu vou repetir. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não estava falando dele. Ele estava falando da sua palavra. Quando ele diz: conhecereis a verdade, ele estava dizendo o seguinte: conhecereis a minha palavra, a minha doutrina, os meus ensinamentos. A verdade vos libertará. Jesus, pessoa, não liberta. A palavra de Jesus liberta. Jesus, homem, não tinha poder para curar, mas Jesus, palavra, ele curou os enfermos. O poder de Deus não se manifestava em Jesus. Se você pegar para ler o verso 7, diz: quem conhece a mim, conhece o Pai, quem ouve a mim, ouve o Pai. O Pai se revela em mim, mas não é em mim pessoa, é em mim palavra. Aonde é o fanatismo? O fanatismo existe ou nasce quando nós seguimos pessoa. Jesus não quer ser seguido como pessoa. Jesus quer ser seguido como palavra viva. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E os que me amam serão amados de meu Pai, e eu louvarei. Louvar quer dizer dar bom testemunho. Quando ele disse assim: viste meu servo Jó, homem íntegro e bom, que se afasta do mal, Deus estava louvando a Jó, dando bom testemunho. E eu o louvarei, vou dar bom testemunho dele ao Pai, porque Jesus, ele hoje não é profeta. Profeta ele foi até a cruz. Jesus hoje não é o rei. Rei ele será no milênio. Jesus hoje ele é o sumo sacerdote. Jesus não está aqui na catedral. Quem está aqui é o Espírito Santo. Jesus está à direita do Pai, cumprindo o seu ministério de sumo sacerdote, intercedendo pela a igreja. Então, quando ele intercede por você ao Pai, ele está louvando você, ele não está te adorando. Adoração a gente dá a quem é Senhor da nossa vida. Mas quando você, pode abaixar aqui, quando você dá bom testemunho de um filho, dá bom testemunho da esposa, bom testemunho do marido, bom testemunho de alguém, o bom testemunho que você dá é um louvor àquela pessoa. Deus fez isso com Jó, Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com Noé, trazendo as qualidades e os predicados. Aí está um homem segundo o meu coração, que vai executar segundo os meus juízos. Deus está louvando, está dando bom testemunho dele. Aí Jesus diz assim: os que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam, e os que me amam serão amados de meu Pai, e eu louvarei. Vou dar bom testemunho ao Pai, e eu louvarei, e o glorificarei. Quando eu der bom testemunho ao Pai, o Pai vai te dar vitória. Porque glorificar é abrir vitória, glorificar é abrir porta, glorificar é restaurar. E eu glorificarei
e me manifestarei a ele. O poder de Deus está na palavra de Jesus. Quem é que você segue? Eu sigo Jesus. Não, Jesus não quer ser seguido. O que Jesus quer que façamos é que sigamos a sua palavra. Porque quem é fiel à palavra é fiel a Jesus. Quem é fiel à palavra é leal às pessoas. Quem é fiel à palavra é bom cidadão. Porque a palavra liberta, a palavra santifica. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Vós estáis purificado pela palavra que eu vos tenho falado. João 7,39. A água purifica, a palavra purifica. A palavra de Deus é água, a palavra de Deus é pão. Eu sou o pão da vida. A palavra alimenta. Por que num momento de pandemia, de restrições, dificuldades para se sair de casa, você que está aqui comigo, está fazendo um tremendo esforço para vir ao templo, talvez, mesmo tendo a sua própria família não aceitando, você está numa noite aqui como esta, é porque você tem uma alma e essa alma é faminta, e você veio à casa de Deus, não é para seguir Jesus, você veio à casa de Deus para alimentar a sua alma. E a única coisa que alimenta a alma é a palavra de Deus. Deus se manifesta na sua palavra. Oh, aleluia. Por isso que João começa o evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Deus quer que você siga o verbo é Jesus. Jesus como palavra. Fanatismo te faz seguir homens, imagens, pessoas, divindades. Seguir a palavra te faz viver na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Caminho fala de direção. Jesus estava dizendo a um grupo de discípulos desestabilizados: quer ter segurança? Siga o que eu ensino. Guarde os ensinamentos que eu dei até hoje. Vocês estão há 3 anos e alguns meses andando comigo, vivendo comigo, comendo comigo, dormindo na mesma casa que eu. Guarde o que eu ensinei. Quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a tua direção. Para você falar com Deus, você só tem um caminho, que é o caminho da oração. A única porta que a igreja tem para falar com Deus é orando. Mas Deus tem suas multiforme graça, formas de se manifestar. Ou seja, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo o seguinte: quando você dormir, eu posso te dar uma revelação no sonho. Quando você estiver em casa, eu posso te dar uma revelação no sonho. Quando você estiver na minha casa, eu posso te dar uma revelação e uma direção. Quando você estiver conversando com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, eu posso te dar uma direção para você resolver este problema. Quando você abrir a janela e olhar a natureza, quando o passarinho cantar, eu posso te dar uma direção e você saber como resolver o problema. Porque Deus tem as suas multiforme graça, suas várias maneiras de operar o mesmo milagre de várias maneiras e operar tudo em todos nesta noite. Eu sou o caminho. Quero parar aqui essa meditação para dizer a você o seguinte: mês de março Deus vai te dar uma direção. Mês de março Deus vai apontar para você o caminho. Mês de março vai vir uma revelação para você resolver o problema, resolver a adversidade, ter uma palavra de sabedoria,
para ministrar para a pessoa que você tanto precisa, que venha para a presença de Deus. Há uma revelação, uma direção e um caminho de Deus para você. Eu profetizo isso no mês de março. Aleluia! Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Anda na palavra, vive a palavra, segue a palavra, confia na palavra, santifica na palavra, santificai-vos na verdade, tua palavra é a verdade. A palavra de Deus pode não ser verdade absoluta para quem não crê, mas ela é verdade absoluta para você e para mim. Aí Jesus diz para mim e para você: eu não tenho aliança com o mundo, eu tenho aliança com você. Se o mundo não crê, não importa, o que importa é que você crê, porque o nome que está no livro da vida é o seu, e se é o seu, você é meu filho, se é o seu, você é minha igreja, e sobre você eu disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra você. Aleluia! Eu sou a tua direção, eu sou a tua verdade absoluta. Por que verdade absoluta? Isaías 55 diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Irmãos, Deus não se entende, Deus não se compreende. São Paulo diz: quem conhecerá a mente de Cristo? Você pode ser cristão há 40 anos, 50 anos, você não vai entender a mente de Deus nunca. Deus não explica. Senta aí, meu servo, que eu vou explicar para você o porquê que você está passando por isso. Esquece, irmão. Esquece, você vai morrer de tanto jejum, ele não vai te explicar nada. Vai ficar com o joelho grosso de tanto orar. Oh Deus, eu quero entender. Entender? Deus não se entende, Deus se obedece. Entender Deus, irmão? Deus se obedece. Você crê? Creio, então obedece. Acredita? Acredito, então me segue. Eu não estou aqui para te explicar, estou aqui para te abençoar, estou aqui para abrir a porta, estou aqui para fazer de você um vencedor. Vem e segue-me. Deus se obedece. Entendeu o porquê que Deus está permitindo esse mal sobre a minha vida? Deus não vai explicar isso nunca. Esquece. Você está sem entender, vai continuar a ficar sem entender. Você só vai entender o porquê de adversidades lá no final da caminhada. Davi, quando foi ungido rei, com 16 anos, em 1 Samuel 16, compôs o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ok, beleza. Aí passa alguns anos, o pastor Davi estava lá, na caverna de Adulão, mais de 10 anos escondido para não morrer na mão do sogro, o rei Saul. Aí ele compõe o Salmo 22, o que escreveu, esperei com paciência, escreve o 22. Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele passa ali mais uns 3, 4 anos, na caverna de Adulão. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus ouve o clamor e não esboça a reação. Fica aí mais 4 anos. Não estou aqui para te explicar nada, estou aqui para te fazer rei. Aproveita essa oração bonita aí que você fez e faz um hino dela, que vai ser um salmo depois. Agora explicar não. Aí ficou mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando bate 4 anos, ele faz um outro hino. Em vez de fazer Deus meu, ele faz o 70. Apressa-te em me ajudar.
venha ao meu socorro, porque os inimigos balançam a cabeça perguntando: aonde está o teu Deus? Aonde está o Deus que tu serves? Crê e diz que te livrará do mal. Mas eu sei que tu és o Deus forte, o Senhor que não me abandona e o Deus que vem a meu socorro. Quando ele compõe o Salmo 70, quando ele para de... Ei, irmão, isso é lindo. Quando ele para de questionar e ele começa a adorar, Deus muda a história da vida de Davi. Por gentileza, levante suas duas mãos, por favor. Feche os seus olhos, glorifique a Jesus. Glorifique a Deus, adore a Deus. Glorifique ao Pai, glorifique ao Filho. Aleluia! Eu sou o caminho, eu sou a tua direção, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu termino aqui. Eu sou a vida. Por gentileza, diga esta frase: Jesus é vida. Diga: Jesus não é a vida. Jesus é vida. Ele não é a. Ele é vida. Agora, escute isso aqui. Quando ele disse assim: eu sou a vida, ele não estava dizendo vida no sentido de dom de existir. Não. Porque ele estava falando com discípulos que estavam vivos, porque existiam, mas estavam mortos na esperança, mortos por conta do medo, mortos por causa da insegurança com o futuro. Quando ele diz eu sou a vida, esta vida é a motivação para você continuar acreditando que Ele é contigo por onde você passar. Se eu disser nesta noite, Deus te dá vida, não é a vida no sentido de existir como pessoa e personalidade, porque você já o tem. Quando ele diz eu te dou vida, está dizendo o seguinte: levanta a cabeça, ergue, te alegra, volte a crer, volte a acreditar, volte a saber que eu sou Deus na tua vida, volte a produzir. Quem está vivo, mas vive depressivo, está morto. Quem está vivo porque respira, mas vive dias de angústia, sem motivação para levantar da cama, está morto, porque não produz. Só é vivo quem produz. Quem não produz não é vivo. Conhecereis a árvore pelo fruto. Quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo o seguinte: produza, trabalhe, pregue, evangeliza, distribua paz, distribua amor, distribua a minha presença por onde você passar. Mas como é que eu posso produzir? Como é que eu posso gerar vida? Como é que eu posso gerar fruto? Se eu estou passando por dificuldade, adversidade, problema, cuida dos meus que eu cuido de você, cuida dos meus que eu cuido da tua casa, cuida dos meus que eu te dou direção para resolver os problemas, porque eu sou Deus. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Receba a vida. É motivação boa para viver. Já vai para mais de um ano de pandemia. Que vai ser de mim, que vai ser de você? Vitória, testemunho, porta aberta,
Deus provendo todo dia na tua vida. Aleluia, aleluia. Maior é o que está contigo do que os que estão no mundo. Aleluia, aleluia. A minha graça te basta, 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 porque o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Aleluia! Pastor, estou para baixo, vai para cima. Pastor, estou triste, dá um sorriso. Mas como é que se sorri triste? Pronto. Ah, mas o que o rosto fala não é o que diz o coração. Coração quem cuida é Deus. O teu sorriso vai gerar vida em outras pessoas, vai produzindo vida. Coração triste aqui dentro, teu pai conhece, e ele está vendo que enquanto você passa por dificuldade, mas continua fazendo o que ele pede, e não desiste de fazer o que ele pede, enquanto você cuida do que ele te dá para cuidar, ele cuida de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu seria um hipócrita, um fariseu, pedir que você libere um sorriso de alegria e felicidade no momento em que o Brasil está doente, que a maioria das famílias tem infectados em suas casas, que a maioria das famílias, alguém já foi a óbito ali por conta dessa pandemia. Eu não posso estar alegre se eu tenho pastores meus infectados. Missionárias sepultadas. Mas e aí? Você é árvore frondosa. Produza. Mesmo na dificuldade da vida, produza. Tem pessoas que produzem sem falar nada, só a presença dela já gera paz aonde chega, já gera alegria aonde chega. Está produzindo a presença de Deus. Você chega, Jesus chega na frente. Em nome de Jesus, produza. Tenha motivação de Deus para continuar. Ei, assim te diz o Senhor, igreja que está no templo e igreja que está online, Jesus te dá vida nesta noite. Produza, levanta, acredita, Deus é fiel, vai dar uma virada, a porta vai abrir, Deus vai mudar essa história. Jesus te dá vida. Se você compreende isso como palavra profética, levante as mãos, feche os olhos e glorifique a Deus bem alto. Oh, aleluia! O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Não reclama, adore. Não queira entender, adore. Não peça a Deus para explicar nada, adore. Deus não deve satisfação para ninguém, Ele é Deus. Não queira tratar com Deus na mesma dimensão que você, Ele é Senhor. E quando Ele entende que você reconhece isso, o céu se abre na tua vida.
Eu sou o caminho, eu sou a tua direção, eu sou a verdade, eu sou o que te segura, o que te mantém de pé. Eu sou a fonte da tua fé. E eu sou a vida. Eu sou a vida. Jesus é vida. Alguma coisa deu errada? Se motive. Tenha ânimo. Não vê perspectiva? E daí? Ele abre porta onde não tem porta. O que nos alegra não é a porta que a gente vê. O que nos alegra é a fé que nós temos. Alegria não é por ver porta. Alegria é por crer que a qualquer momento Ele resolve. Se não tiver porta, Ele abre o mar, Ele abre um rio. Para Moisés abriu o mar. Para Josué Ele abriu o rio. Para Davi usou uma pedra. Para Sansão usou o braço forte. Para Noé soprou com as narinas. Soprou com as narinas e mandou o dilúvio. Não soprou nem com a boca. Já pensou que se fosse com a boca? Só soprou com as narinas. Se sopra com a boca, nem Noé ficava. Né? Eu estou aqui hoje como profeta de Deus para você, para mim, para dizer para você, para Deus mudar uma história, Deus só precisa da tua fé e do teu ânimo. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Ele vai fazer, Ele vai operar, porque Ele ainda tem o controle. Eu me lembro, quando eu era criança, nunca esqueci disso na minha vida. Eu era adolescente como esses galeguinhos aqui. Tinha meus 12, 13 anos. Lá no bairro onde eu morava, no Rio de Janeiro, havia um cavalo, que esse cavalo, ele se solta do dono. Ele apareceu na rua principal, correndo, dando coice. Ninguém conseguia dominar aquele cavalo. Aquele cavalo pertencia a um senhor que tinha na época um ferro velho. Era muito comum naquela época, né? Ter os carroceiros de ferro velho. E aí eu vi aquele cavalo indo em direção aos comércios, indo nos campinhos de futebol. Aí um monte de homem tentando segurar o cavalo, para que não acontecesse uma tragédia. E, irmão, não teve homem que deu conta de segurar o cavalo. E eu fiquei ali vendo aquilo com os coleguinhas. Só que daqui a pouco, lá na esquina, vem o dono. E o dono se aproxima do cavalo, dá uma rinchada também, igual o cavalo dava, porque os dois se conheciam. Em menos de um minuto, ele estava montado no cavalo, botou uma corda no pescoço do cavalo e o bichinho foi domado, dominado e manso. Nunca esqueci disso, nunca esqueci disso. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus vai domar esse problema aí. Está entendendo por que eu estou contando isso para você? O que você não está conseguindo resolver, o problema que você não está conseguindo dominar, o valente está chegando. E ele vai dominar isso aí para você. Aleluia! Aleluia! Oh, levante as mãos e adore a Deus.
Adore mais alto, adore. Adorarei por tudo que sou. Adore mais alto. Jesus vai domar esse negócio aí. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ó, Jesus domando a tempestade aí. Vieste me atormentar antes do tempo, ó filho de Davi. Olha Jesus domando aí uma legião de demônios.